Aí procurou, tinha um cara que já estava de olho em mim, né? Se você não gostaria de ter uma atividade política constante, aí me recrutou em 51. O interlocutor divergente, às vezes, estimula o pensamento mais do que o interlocutor que é convergente. Graças a Deus, eu acho que toda cultura, toda experiência cultural tem em si mesma a possibilidade de universalização, né? Quer dizer, de crescer de conteúdo, de adquirir características que possam dizer alguma coisa para pessoas de outras culturas. Lukács, né? Lukács, se você reler hoje, Lukács é duro, esquemático, sectário, né? Mas se você reler com atenção, você encontra ideias extraordinárias. Como vai o mundo? Não vai bem. Não vai bem. Mas a gente tem algumas possibilidades algumas diretrizes, algumas direções possíveis para agir, né? Eu acho que tem uma coisa que para mim na minha cabeça está muito clara, né? Que é uma coisa que vale por si mesma, que é o inconformismo. Pascoal Leme, meu pai e outros participaram de um negócio, iniciativa paralela ao Levante de 35, e era ligada. Quando a polícia pegou isso, ele sentiu que ele ia ser preso. Então ele, com documentos falsos, documentos que não eram dele, iniciou a fuga, foi para Petrópolis, mas aí minha mãe estava no último mês de gravidez, eu nasci e ele, no que ele entrou no hospital, foi preso. Pegaram o papai. Até ela conta que o papai foi dar um beijo de despedida nela e disse: estou botando embaixo do travesseiro uns papéis para você destruir. Coisa bem comum, mesmo naquela hora dramática, né? Ele tomava providências necessárias ao sigilo da atividade revolucionária. Eu entrei no partido em 51 e, na verdade, disse muita bobagem, fiz algumas bobagens, mas por conta própria. No partido havia um clima interno em relação a isso bastante democrático, quer dizer, os intelectuais tinham liberdade de pensamento. Aproveitavam melhor ou pior, ou não aproveitavam, mas tinham. Fui recrutado. Eu fui um mau militante. Eu era um cara de Zona Sul, garoto de Zona Sul. A coisa mais importante na minha vida, no entretenimento, era a festinha de sábado à noite. E a coisa mais importante na vida de militante era a tarefa de subir a favela, subir o morro, domingo de manhã. Então havia uma contradição brutal, pô. Eu saía da festinha 4, 5 horas da manhã, tinha que acordar às 6, porra. Não dava. Eu tinha um pouco a ideia de que a gente tinha que prestar uma colaboração adequada àquilo que nós tínhamos para dar, né? Quer dizer, eu não ia me meter a quadro experiente, porque eu não era um quadro experiente, eu era um quadro jovem e inexperiente. Mas tinha alguma experiência na cultura, na área da cultura. Então, aí eu entrei, mas entrei com uma formação de jornalista, que eu tive uma certa experiência como jornalista, e também como colaborador. E entrei na revista Estudos Sociais por indicação do Armênio Guedes, que estava brigando dentro da revista, dentro do comitê da direção da revista. O Armênio brigava, tinha uma concepção diferente do Jacó Gorender, do Mário Alves e mesmo do Astrogildo. Tinham relações cordiais, mas brigavam, divergiam muito. Então o Armênio disse: precisa botar gente jovem aqui. Aí botou Fausto Cupertino, Jorge Milioli e eu. No Novos Rumos eu procurava o Gazaneu e o Fragmon, que eram as duas pessoas que eu conhecia. Depois fiquei conhecendo também o Orlando Bonfim. O Bonfim fez uma revisão de um livro que eu traduzi, do Engels, Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. O Bonfim reviu, a minha tradução era muito ruinzinha, era a primeira que eu fazia, né? O Bonfim fez uma revisão perfeita, ficou um texto ótimo. Ele nunca me disse que ele tinha revisto. Foi o Gutmann que me contou. Tua tradução estava ruim. Isso estava ruim? Estava. Quem corrigiu foi o Bonfim. E o Bonfim era discretíssimo. A hora nacional é de esforços, de coesão para fins mais altos. O que eu me lembro, acho que a primeira ideia própria que eu tive no plano político, ideia minha, foi em 54, quando Getúlio se matou, que eu
na minha cabeça, pela minha cabeça, sem ouvir ninguém, disse, pô, então agora a massa getulista passou a ser aliada nossa. Uma ideia, a massa getulista, na minha cabeça, até hoje, honestamente, tem um problema não resolvido, que é o problema Getúlio. Né? Eu não tenho nenhuma ternura, nenhuma simpatia, nenhum carinho pela figura de Getúlio. Né? Mas, ao mesmo tempo, o getulismo como fenômeno é impressionante. Né? O Getúlio, mal ou bem, mobilizou